Olá, meu nome é Luiz Gustavo Chanavato, sou aluno da disciplina Plantio Direto. Essa é uma apresentação minha e do meu amigo Gustavo Castro. Hoje falaremos um pouco do manejo integrado de pragas no sistema de plantio direto. Bom, uma breve prévia do que iremos abordar nesse pequeno vídeo. A gente vai falar um pouquinho da introdução ao manejo integrado de pragas, as principais pragas que assolam o sistema, como monitorar essas pragas e falar também um pouquinho das principais estratégias de controle aí para a gente poder fazer um manejo mais efetivo dessas pragas e finalizar com algumas considerações. Bom, o que seria o manejo integrado de pragas? O manejo integrado de pragas consiste no uso integrado de todas as técnicas de combate possíveis, selecionadas com base nos parâmetros econômicos, ecológicos e sociológicos. Elas visam manter o nível populacional dos insetos numa condição abaixo do nível de dano econômico, através da utilização simultânea de diferentes técnicas ou táticas de controle, de forma econômica e harmoniosa com o ambiente. Bom, pessoal, eu costumo brincar que o manejo integrado de pragas é uma casa, sendo que o seu alicerce são as condições ambientais, os níveis de controle, o monitoramento, a taxonomia, biologia e ecologia dos insetos. Já os seus pilares são todas as estratégias de controle, e entre elas destacamos aqui o controle cultural, o biológico, o comportamental, o genético, o varietal e químico. Ambos abordaremos com mais detalhes um pouco à frente. Bom, para entendermos um pouco mais como funciona o manejo integrado de pragas, é necessário entendermos a dinâmica da população dos insetos. Imaginemos aqui uma população de percevejos verdes. Essa população ela varia ao longo do tempo, seja por fatores ambientais ou por interferência nossa, como por exemplo uma aplicação de inseticidas. Dentro dessa população, dessa variação nessa população, podemos estabelecer alguns pontos. Por exemplo, a posição de equilíbrio, que seria a média dessa população ao longo do tempo. Também temos o nível de controle. Esse nível de controle ele é estabelecido de acordo com estudos para cada região. E temos também o nível de dano. Quando os insetos atingem esse nível, nós não conseguimos mais reverter aqueles danos causados pelos insetos. Então, é necessário sempre controlar esses insetos antes que eles cheguem no nível de dano econômico. Bom, é necessário também entendermos um pouco mais sobre os insetos, sobre a classificação desses insetos. Nós temos os insetos não pragas, que são aqueles que nunca atingem um nível de controle. Por exemplo, a mosca das frutas na lavoura de soja. A gente sabe que a mosca das frutas não é uma praga da soja, então ela nunca vai atingir um nível de controle. Temos também as pragas ocasionais, que são aquelas que raramente atingem um nível de controle. Imaginemos uma população de formigas cortadeiras na cultura do feijão. Ela é uma praga da cultura do feijão, só que raramente temos problemas com essa praga no campo. Temos também os insetos pragas ou pragas chaves das culturas. Esses insetos geralmente sempre atingem um nível de controle. Como exemplo, podemos citar a lagarta do cartucho na cultura do milho. Se o produtor tem uma certeza quando planta a cultura do milho, é que ele vai ter problema com a lagarta do cartucho. Por isso, ela é considerada uma praga-chave da cultura do milho. E temos também as pragas severas, que são aquelas cujo o nível de equilíbrio está acima do nível de controle. O que isso significa? Que sempre que essas pragas estão presentes nos sistemas, devemos controlá-las. Como, por exemplo, a mosca branca. A mosca branca na cultura do feijoeiro ela é transmissora do mosaico dourado. Após a transmissão do mosaico dourado, nada podemos fazer. Então, devemos controlar essa praga antes que ela transmita essa virose.
Bom, abordaremos um pouquinho de quais são as principais pragas de solos e suas principais características. Bom, entre essas principais pragas de solo, destacamos a lagarta roscas, a Grotes Y. Essa lagarta é uma lagarta do sistema de produção, é uma lagarta praga na cultura do milho, na cultura da soja, na cultura do feijão, na cultura do algodão. Entre o principal dano causado por essa praga está o corte das plântulas em sua base. Então, essa praga ela afeta o estágio inicial da cultura. Temos também a lagarta elasmo, que é muito importante na cultura do feijoeiro, na cultura da soja. Essa lagarta também ataca a fase jovem da cultura, abrindo galeria nas hastes das plantas. Temos também o percevejo castanho, que é praga de soja, praga de algodão, praga de milho, praga de pastagens. Esse percevejo ele é uma praga que se alimenta do sistema radicular da cultura, assim como o coró, que é a fase jovem dos besouros. Bom, além das pragas de solo, temos o complexo de percevejos, que hoje está presente na maioria das culturas agrícolas que cultivamos no sistema de plantio direto. Entre eles, destaco aqui o percevejo marrom, o Euquistos eros, o percevejo barriga verde, o percevejo verde, o verde pequeno. O percevejo barriga verde tanto é uma praga de soja, quanto uma praga de algodão, quanto uma praga de milho. E é muito importante o técnico saber diferenciar o percevejo marrom do percevejo barriga verde. E entre as principais diferenças morfológicas dessas duas espécies estão o pronoto do percevejo marrom possui espinhos mais pronunciados e, além disso, o seu escutelo é maior do que o percevejo barriga verde, além da diferença óbvia na coloração do ventre das duas espécies, sendo barriga verde verde, a coloração ventral do inseto, e o percevejo marrom é marrom, a coloração ventral do inseto. Entre os principais danos causados aí pelas espécies de percevejos, destacamos aí a sucção de seiva das plantas, entre as ninfas e adultos dessas espécies de percevejo. E o mais importante, além de succionar a seiva, esses insetos eles injetam toxinas nas plantas. E a gente tem um problema na soja chamado de retenção foliar, ou soja louca 1. Devido a essa injeção de toxinas por esses insetos, a soja ela permanece verde mesmo após o ponto de colheita, prejudicando muito aí a colheita da cultura. Além disso, quando os percevejos eles atacam as vagens das plantas, a gente tem um abortamento dessas vagens e também danos causados aos grãos. E entre eles a gente tem os grãos danificados e também os grãos xoxos. Além disso, temos um grande complexo de lagartas que atingem as culturas aí cultivadas no sistema de plantio direto. Entre elas podemos destacar aqui a lagarta falsa medideira, praga da soja, praga do feijão, praga que já vem assolando a cultura do algodão, a lagarta da soja, a lagarta das vagens, que é o complexo de Spodoptera, da Spodoptera eridani, Spodoptera cosmioides, conhecidas também como lagartas pretas. A gente também tem as lagartas das maçãs do algodoeiro, que também agora não são só mais uma praga de algodão, mas também uma praga de soja, uma praga que também ataca a cultura do feijão. Além disso, temos a temida helicoverpa, a helicoverpa, a lagarta do velho mundo, que causou grandes danos aí no passado nas lavouras de soja, nas lavouras de milho, nas lavouras de algodão. Também temos a lagarta enroladeira,
Temos também a temida lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda, que é uma praga do sistema. Ataca soja, ataca milho, ataca feijão, ataca também o algodão. E também temos a lagarta cabeça de fósforo. Bom, falando um pouquinho da caracterização e danos e diferenças aí na cultura da soja principalmente. Muitas vezes, dependendo do horário que visitamos a lavoura, não conseguimos observar as lagartas, mas sim conseguimos observar os seus danos. E é possível, através da observação dos danos, diferenciar as espécies. Por exemplo, se eu tenho um consumo apenas do limbo foliar e não das nervuras, eu sei que a lagarta que está presente naquela lavoura é a lagarta falsa medideira. Já se eu tenho um consumo total das nervuras, provavelmente a lagarta que infringiu aquele dano é a lagarta da soja. Além disso, temos outras pragas de importância que assolam o sistema e entre elas destacamos aqui a vaquinha diabrótica especiosa, que é uma desfolhadora. Além disso, a sua ninfa, que é a larva alfinete, assola muito aí a cultura do milho, causando danos consideráveis ao sistema radicular do milho. Além dela, destacamos também o tamanduá da soja, que também é uma praga desfolhadora, e também a temida mosca branca, transmissora do mosaico dourado no feijoeiro e o vírus da necrose da haste na cultura da soja. Bom, para fazermos um manejo mais efetivo das pragas e para adotarmos o MIP, é necessário o monitoramento das pragas. E na cultura da soja, esse monitoramento das pragas é feito através do pano de batida. O técnico ou a pessoa responsável vai a campo com um pano branco de aproximadamente 1 metro e ele estende esse pano branco aqui na entrelinha da cultura e balança vigorosamente essas plantas aqui contra o pano. E depois ele pega essas pragas que caíram nesse pano aqui, identifica e coloca em uma planilha de campo como essa, proposta pela Embrapa. Aqui a gente tem os pontos de amostragem, né? Aqui o total e a média. Depois, o técnico responsável ele vai verificar se essa média está acima ou abaixo do nível de controle para tomar as medidas cabíveis para o manejo de pragas nesse sistema. Já no milho, esse monitoramento de pragas ele é feito principalmente pelo levantamento de dano causado às plantas, como mostra aqui a nossa lupinha. Para monitorar a lagarta do cartucho, que é a principal praga do milho, o técnico ele verifica o número de plantas raspadas na lavoura. E depois disso ele verifica essas planilhas, né, de controle, e a gente tem aqui que para a lagarta do cartucho até 30 dias após a emergência é tolerado 20% de plantas raspadas e de 40 a 60 dias após a emergência apenas 10% de plantas raspadas. Se esse número estiver acima do nível de controle, o técnico ele entra com uma medida de controle na área. Bom, nós falamos e caracterizamos o que são as pragas de solo, quais são as principais pragas de solo e seus danos. Agora falaremos um pouquinho das estratégias de controle para essas pragas. E entre elas destacamos aqui a principal tática, que é o controle, o tratamento de semente com controle químico. E entre as principais moléculas utilizadas, a gente dá destaque aqui para o imidacloroprídeo, fipronil. E a gente colocou aqui 2 produtos comerciais muito comuns que o produtor utiliza muito na lavoura, que é o Cropstar e o Standactop. Ambos são tanto inseticidas quanto fungicida. Aqui temos a bula do Standactop como efeito de exemplo. A gente vê que é indicado tanto para pragas do sistema, como por exemplo o coró da soja, a broca do colo, tanto para doenças como por exemplo a antracnose, a fusariose e o cancro da haste.
Além disso, para pragas de solo é muito importante o revolvimento do solo, principalmente para pragas como, por exemplo, o percevejo castanho, o coró. Esse revolvimento do solo, apesar de ser contrário no sistema de plantio direto, ele ajuda, pois ele traz à superfície essas pragas, para que inimigos naturais como pássaros controlem essas pragas, diminuindo assim a sua população. Além disso, a gente tem a dessecação prévia antes do plantio. Se a gente desseca essa área 30 dias antes do plantio, a gente cessa a disponibilidade de alimentos para esses insetos, fazendo com que a população desses insetos caia bastante. Além disso, é indicado fazer o levantamento, principalmente em áreas de plantio direto, que a cultura anterior é, por exemplo, trigo ou milho, que foi altamente infestado por lagartas. Se na palhada permanece muitas lagartas, é indicado sim o uso de inseticida junto com a dessecação prévia antes do plantio. Além disso, a gente tem as variedades transgênicas. No milho aqui a gente destaca a tecnologia Wildguard, a tecnologia Herculex, a Viptera, a VT Pro, a Pro 2 e entre outras. Na soja a gente tem como principal tecnologia aí contra insetos a Intacta RR2 Pro e entre outras tecnologias contra tolerantes a herbicida. Além disso, a gente tem o controle biológico, destacamos aqui duas espécies de micro-organismos, o Metarrhizium anisopsis e a Bovéria baciana. Trazemos também uma pesquisa onde, com o uso de Bovéria, o produtor conseguiu ter 43% de controle no percevejo castanho. Esses números, apesar de parecerem pequenos, para pragas de solo e principalmente, em especial, o percevejo castanho, são números muito bons. Então, aliar todas essas táticas de controle tem sido uma ferramenta útil aí para os consultores. Além disso, temos as estratégias de controle para o complexo de percevejos. E entre elas destacamos aqui o controle biológico. Hoje temos disponível no mercado essas duas espécies de microvespas que parasitam ovos de percevejos, que é o Trisoucus basalis e o Telomondus podise. Aqui destaco que o Trisoucus basalis ele tem uma preferência por parasitar ovos de percevejo verde e o Telonomus podise parasitar ovos de percevejo marrom. E como é que é feito esse controle biológico? Na floração é espalhada 3 cartelas com ovos parasitados por hectare, que o que corresponde a aproximadamente 5.000 microvespinhas por hectare, né? E essas microvespas elas vão parasitar os ovos desse percevejo, fazendo assim o seu controle. Além disso, temos a medida que hoje, infelizmente, é a mais utilizada, né, ou felizmente é a mais utilizada, porque tem tido bons resultados, que é o controle químico. E entre o controle químico, destaco 2 grupos de inseticidas mais utilizados, que são os neonicotinoides e organofosforados. Além desses 2 grupos, destaco também os piretroides. E entre as principais moléculas desses grupos, destaco aqui o tiametoxam e imidacloroprid, dentro dos organofosforados, o acefato e o clorpirifos. Bom, falando um pouquinho do manejo do complexo de lagartas, temos aí o controle biológico com vírus e também com bactérias, né? A gente tem o baculovírus, a gente tem o Bacillus thuringiensis, que é a bactéria do BT, e essas moléculas são largamente utilizadas. Um destaque negativo aí para o uso dos vírus. A limitação de uso é que esses vírus eles são muito específicos. Como podemos observar aqui, temos um vírus para cada espécie de lagarta. Por exemplo, o baculovírus anticárcia para a lagarta da soja, o baculovírus spodoptera para a spodoptera frugiperda, por exemplo. Então aqui eu trouxe um pedacinho da bula do baculovírus nitral,
onde ele destaca limitações de uso. E aqui, ó, a gente pode observar, ó, quando ocorrer com antiquerces germatários, ou seja, lagarta da soja, outros insetos pragas que precisam ser controlados, o produto não deve ser aplicado. Além do controle biológico, temos também o controle químico, com organofosforados, carbamatos, piretroides e entre outras moléculas. Entre os piretroides, destaco aqui a bifentrina, a cipermetrina. Entre os carbamatos, o metomil, que é uma molécula que já foi muito utilizada, hoje tem perdido muita eficiência devido ao mau uso dessa molécula. A gente tem várias populações de Spodopteras já resistentes a essa molécula devido ao seu mau uso. A não rotação dos grupos químicos e das moléculas dentro desses grupos químicos. Além disso, temos as outras pragas de importância, né? Falar um pouquinho do seu manejo. Na vaquinha, né? A gente tem o controle biológico com Bovéria. Para o tamanduá da soja e a vaquinha, o controle químico hoje é principalmente feito com organofosforados, neonicotinoides e fenilpirazol. E a temida mosca branca, né? A gente viu lá que a mosca branca ela é responsável pela transmissão tanto do mosaico dourado quanto o vírus da necrose da haste em soja. Então é muito importante controlar essas populações de moscas brancas. E entre as estratégias de controle para essa praga, temos aí o controle biológico com Bovéria baciana, temos também a utilização do óleo de NIM, que pode ajudar. E temos também o controle químico, com organofosforados, neonicotinoides e também reguladores de crescimento. Bom, algumas considerações para fecharmos nossa apresentação. Bom, o manejo integrado de pragas é uma prática que aumenta a eficiência de controle dos insetos, evitando assim a sua resistência. Assistência técnica é uma peça-chave na adoção do MIP pelos agricultores e cabe a nós, agrônomos e técnicos agrícolas, recomendá-la e praticá-la. Bom, pessoal, agradeço muito a atenção de todos e deixo aqui uma última mensagem. Feliz é quem tem na profissão amor e no trabalho alegria. Muito obrigado a todos.